A gente é muito preparado para dar aula e fazer pesquisa acadêmica, mas a gente não é muito bem preparado, tanto na vida quanto na academia, para comunicação. A primeira turma fechada que a gente teve, tiveram 50 alunos. Então, mais de 10 vezes a maior turma que presencial. Então, aí que a gente percebeu que essa potência da internet poderia trazer ótimos frutos. Hello, hello, LabMates! Seja bem-vindo a mais um episódio do Lab to Business Podcast. Esse é o episódio 2 da nossa conversa com o Dr. Rafael Ratanaka. Na parte 1, a gente explorou a trajetória do Rafael como perito criminal e sua atuação na química forense. Então, se você tem curiosidade sobre essa área, sobre essa carreira, vale muito a pena conferir o episódio anterior aqui no canal. Hoje, na parte 2, o Rafael compartilha como construiu o Cromatografando juntamente com um colega da época da faculdade. O Cromatografando é uma empresa de educação online especializada em cromatografia líquida e foi criada a partir da própria experiência acadêmica e profissional deles também. Nesse episódio, você vai entender como o conhecimento científico pode virar uma solução de negócio viável e escalável, por que comunicação e posicionamento são habilidades importantes mesmo em nichos altamente específicos e quais caminhos práticos existem para cientistas que consideram empreender sem ter que abrir mão do rigor técnico. O Rafael vai contar tudo pra gente nesse episódio. Eu sei que você comentou antes que você já tinha terminado o doutorado, né, concluído o doutorado quando você foi chamado, mas teve um gap aí, né, de quando você terminou, ou assim que você terminou você foi chamado? Não, né? Não, deixa eu lembrar aqui agora, né? Eu acho que eu terminei o doutorado em 2015, e isso mesmo, no começo de 2015, e fui nomeado em dezembro de 2017. Então teve ali 2017, então foi uns uns 2 2 anos. anos, né? É. Foi durante esse tempo aí que surgiu essa ideia de empreender, ou você já tinha esse espírito empreendedor, assim, desde Então, sempre? Mari, é legal essa pergunta. Não, então, desde a da graduação, eu estava sempre envolvido com questão de empreendedorismo, Química Júnior, que é a empresa júnior daqui da Química, e aí a gente teve possibilidade de treinamentos no Sebrae, né? Então sempre trabalhando com isso. Aí no laboratório que eu estava trabalhando, no laboratório de combustíveis, ou em 2014 por aí, o país estava vivendo meio que uma crise, né? E aí o nosso principal cliente no laboratório na época era a Agência Nacional do Petróleo. Como começou os cortes, de verba para todo mundo, a agência também foi afetada. Então ela também reduziu a necessidade, né, ou reduziu o contrato para análise de combustíveis, da qualidade de combustível, do Brasil. E aí poxa vida, a gente tem um parque de equipamento tecnológico gigante, tem uma massa cinzenta aqui, que são as pessoas que trabalham aqui, eh, extremamente capacitadas, e a gente precisava dar vazão, né, para esse trabalho de analisar combustível, de comprovar a qualidade dos combustíveis. Aí lá em 2014, 2015, acho que lendo aquele famosinho livro que todo mundo conhece, O Oceano Azul, e estava tendo o boom dos aplicativos. Aí veio a ideia de criar um aplicativo de qualidade de combustível. Olha, Aí, para divulgar esse aplicativo, eu precisei começar a estudar um pouquinho de marketing, né? Tranquilo, porque curioso, gosta de estudar um pouco de sim. cada coisa, né? E aí nem tinha ainda Instagram na época, ah, assim, Sim, a gente era tá falando de 14, 2014, né? 2015, É. Então a gente tinha, assim, o Facebook, que estava dominando as redes sociais, o Google ali, os blogs. Então você vai começando a estudar, e você cai nas pesquisas num tal de marketing digital, e aí você começa a entender um pouquinho mais de como você, adquire canais de aquisição de clientes, como é que você se relaciona com o cliente, como é que você mantém esse cliente na base, né. E comecei a estudar vendas também, porque para vender esse programa, para fazer esse programa rodar, a gente teve que vender, então fui para rua, conversei com clientes, Fazer fechei pesquisa, contratos. assim, de É, mercado. também, também escutar, né, o cliente, o usuário, quem usar aquele aplicativo, estudar como que funcionava o aplicativo, como é que desenvolvia. E aí, com base nisso,
Cheguei num cara chamado Érico Rocha, que todo mundo acaba que digita marketing digital na internet acaba Vai encontrando. aparecer o nome dele. E aí aquele negocinho ficou na cabeça, né, falei: "Ah, legal, vamos guardar isso aqui". Aí foi evoluindo um pouco essa questão de educação online. E eu sempre tive esse mosquitinho aí, né, me picando, falando: "Não, acho que você tinha que fazer alguma coisa nesse sentido". E aí a gente vai conversando, né, nas rodas de conversa, conversa com um amigo, outro, eles falam: "Ah, não, legal, acho que, né, a gente precisa conversar disso", mas não passava disso. Até que um dia, hã, um amigo meu, o Miller, morou comigo na República, a gente era da mesma turma de química, cada um já estava seguindo sua vida profissional e a gente se reencontrou, e ele falou: "Cara, acho que aquele negócio que você falou, a gente precisava tentar colocar em prática, né". Olha, E isso era no comecinho da pandemia. Então ele tinha um negócio já de educação, ele ensinava HPLC, né, que é cromatografia líquida, mas de maneira presencial, em Araraquara, com turmas pequenininhas. Aí e eu sei que ele tinha muita expertise na área, né, ele já tinha trabalhado certeza. montando equipamento, instalando, implementando método, resolvendo problema de empresas. Eu falei: "Não, então, né, acho que a gente pode tentar seguir para essa área de educação online". E aí deu certo. Aí A gente começou, né. aí Mas seu começou. primeiro empreendimento, então, foi o app, né. O app surgiu, foi para o mercado, deu Foi certo, como que foi? empreendimento do laboratório, né, então eu não estava sozinho nessa, tinha uma equipe toda trabalhando. Foi para o mercado, tá rodando até hoje, né, Olha, assim, eu não tô acompanhando de perto os bastidores, mas teve muita coisa legal que aconteceu. A gente participou de rodada de negócio, fizemos pitch para empresas maiores de tecnologia que se interessaram pela ideia, a grande mídia veio atrás, a revista Quatro Rodas, o olha que próprio Auto Esporte, né, que é um programa matinal de domingo, isso trouxe muita visibilidade, né. Só que, assim, a gente não conseguia atender a demanda nacional ainda, né. A gente já estava trabalhando mais localmente. Então, isso fortaleceu, né, a marca do programa e fez com que ele crescesse. Eu creio que ele chegou, em Poços, né, só para ter uma noção eh, de lugares, né, de localização espacial a mais de 300, 400, num raio de 400 quilômetros, tá, do ponto olha. central que seria aqui a Química de Araraquara. Uhum, de Araraquara. E ele era para avaliar a qualidade de combustíveis, né, Isso, dos postos de gasolina. isso. E surgiu justamente por essa ideia, por esse problema que vocês observaram, né, que agora a ANP não, tinha como É, mais fazer análise num grande volume tinha igual fazia diminuído antes, né. muito, né, os contratos, e a gente precisava, a própria população, né, sempre quando vai abastecer sente essa necessidade. "Mas o que que eu tô Sim, colocando aqui? Eu sei que tá caindo um líquido no no tanque do meu carro, mas que líquido é sim. esse? Será que tá bom? Será que não tá?" E o próprio dono do posto, ele tinha essa necessidade de saber, porque pela legislação brasileira, a partir do momento que ele recebe esse combustível, ele analisando ou não, ele é responsável por ele. Então, né, é interessante para o dono do posto saber o que que ele está recebendo também, né. Não só Uhum, receber um sim, certificado de análise e acreditar naquilo e acabou. sim. E eu imagino também que ainda, de certa forma, dá uma vantagem competitiva para ele também, né, ter aquele Sim, selo ali, né, de sim. qualidade, não sei se pode chamar assim, mas, para o consumidor ver que aquele posto ali se preocupa com isso, faz análises, né. E ele pode abastecer ali mais tranquilo, né, Uhum. do que um lugar que Então ele não sabe, do que se trata o combustível. sim. Eu imagino que isso então foi o start mesmo, justamente porque te deu, então, essa base aí, por exemplo, que eu acho que não sei se trabalhando na Química Júnior durante a sua graduação, você teve algum contato, assim, com pitch né, de vendas, por exemplo, ou talvez, contato com plano de negócio, alguma coisa, já te deu a base, então, para você começar agora e Sim, eh, e como a gente estava na área de educação, né, pela nossa bagagem, ficou mais fácil, porque o mestrado e o doutorado, eles te preparam para isso, né. A gente é muito preparado para dar aula,
e fazer pesquisa acadêmica. Mas a gente não é muito bem preparado, tanto na vida quanto na academia, para comunicação, né. E justamente essa parte do marketing que entrou, né, nesse empreendimento, que fez toda a diferença. Então, a partir desse estudo, a gente entendeu, né, Mari, que todo mundo na vida precisa se comunicar, precisa se vender em algum momento. Seja vender um projeto de pesquisa, seja vender um artigo para uma revista, vender entre aspas, né, você precisa provar que aquele seu artigo, merece estar naquela revista. Você precisa, entre aspas, vender, né, a qualidade das análises para os revisores, então você precisa colocar tudo bem explicado. Ou seja, você precisa entender o que você quer passar, você precisa entender você precisa entender o seu público, Sim. e ali no meio, na interface entre esses 2, entre você e seu público, está o seu produto, né, que o seu produto seja um nenenzinho quando ele chora, que ele quer, Uhum. só mamar ou ele quer um colo, seria aquele produto, né, que ele tem para vender, seja o artigo, seja uma tese que você vende pra banca, para conseguir aprovação, ou seja, um curso de cromatografia líquida. Sim. Então, eh, esse Eu desculpa. não, pode falar. Não, eu ia dizer, eu conversei com outras pessoas aqui né, que hoje trabalham no meio corporativo e a gente comentando também, até a gente precisa se vender, né, para para conseguir um emprego, para conseguir uma promoção, muitas vezes, né. Então, ou seja, isso é uma coisa que muita gente não tem, acredito que a gente não nasça com isso, não sei se às vezes tem alguém que pode ser que tenha né, algumas qualidades a mais, mas enfim, eu acho que é algo que a gente necessariamente vai aprender aí, né, no meio do processo, né. Eu acho Ou que é precisa aprender, né. necessário, né, eu acho que é necessário a gente desenvolver essa habilidade, né. Em qualquer área, mesmo que se você não queira ser um vendedor de ofício, né, Uhum. para você progredir em qualquer carreira, a gente precisa aprender a se vender, né, Sim. precisa fazer a sua marca pessoal, precisa fazer o seu, agora eu gastar meu inglês, já que a gente está num podcast internacional, né, precisa fazer o Né. seu branding. O branding, posso deixar de lado, verdade. Não, sim, a gente fala muito, né, um termo, né, o brand, mas a sua marca pessoal, enfim, independente se você é um empreendedor ou não, independente se você trabalha, de forma estratégica ou não, você tem uma marca pessoal inerente a você que é como as outras pessoas te percebem, né. Uhum, exatamente, é como as outras pessoas, como uma empresa, né, que você procura para comprar, se você quer uma confiança, se você quer, tecnologia, se você quer facilidade. Quando você tá com a sua marca desenvolvida, seja ela numa rede social profissional, né, um LinkedIn da vida, ou na sua vestimenta para uma entrevista, é Sim. assim que as pessoas, os recrutadores, eles vão te entender, eles vão te ver e eles vão te comprar ou não. Uhum. Exatamente. Rafa, como que funciona, assim, então, uma empresa de educação online? Que muitas vezes, né, quando a gente começa, igual você comentou, você e o Miller, um time pequeno, assim, mas quais são as funções que você acha que precisam ser executadas aí para funcionar, né, para o negócio tomar vida e caminhar? Ah, hoje, Mari, com certeza é a parte de captação. O que é captação? É você chamar a atenção das pessoas, chamar a atenção dos alunos, mostrar que você existe, né. Então, essa parte de comunicação, principalmente dentro das redes sociais, que é o nosso principal canal hoje, né, de contato com pessoas desconhecidas, ele é fundamental. Então, entender, de novo, né, para quem você está falando, que tem gente que chama de persona, tem gente que chama de avatar, né, mas entender para quem você está falando é essencial. Então entender primeiro quem você é, para poder se posicionar, para saber para quem você está falando e colocar aquele produto que é, por exemplo, a educação, como que ela vai resolver o problema da sua persona, do seu avatar. Então, Mário, uma das primeiras atividades que uma empresa de educação tem que ter é esse posicionamento, essa visibilidade para fazer a captação dos alunos, né. Eles precisam saber que você existe, eles precisam saber qual que é o problema que você resolve,
porque afinal de contas as empresas elas só existem porque elas resolvem algum problema, né. E depois que você tem que eles sabem que você existe, que sabem que você tem uma solução, você precisa criar um relacionamento, né. Então, eh, quais os canais de relacionamento que você vai escolher? É um e-mail, é o direct do Instagram, é uma página, é um formulário? Quais os canais que você vai selecionar para fazer esse relacionamento? E por fim, a atividade, que mantém a empresa viva é fazer essas matrículas, né, ou as vendas dos Uhum. cursos Do produto. para colocar, para formar as turmas e fazer elas funcionarem. Então são, Uhum. assim, se resumindo, né, são 3 atividades-chave, e aí você pode fazer isso de diversas formas, né. Primeiro, conteúdo, né, se a gente for resumir, assim, Uhum. qual que é a primeira etapa, qual que é o resultado da primeira etapa? São os conteúdos, que tem que chamar atenção no meio de um monte de vídeo de gatinho, um monte de vídeo de fofoca, um Sim. monte de vídeo de de futilidade. Então você tem que entender que a pessoa está na rede social para se divertir e de quebra é aprender um pouquinho, então você precisa utilizar a sua linguagem, pra tentar entreter e educar ao mesmo tempo e aparecer. E depois, você pode se relacionar, pode ser por meio de, criar um funil, né, de conteúdo, por exemplo, para criar relacionamento. Então, a pessoa te viu no feed do Instagram, no story, num reels, eh, dentro do Threads ou, sei lá, numa postagem do LinkedIn, e ela quer saber um pouquinho mais, ela vai entrar numa live sua, por exemplo, né. Então vamos supor, o que que é funil? Por que que chama funil? Vamos supor que 1.000.000 de pessoas vejam sua publicação, mas no final das contas você vai ter 100.000 pessoas só na sua live, né, vai afunilando, né, o número de pessoas que vão aprofundando no conteúdo que você tem para entregar. E aí depois você pode criar um evento, né, seja, eh, um curso gratuito ou, aulas, né, para esses alunos, para eles entenderem se aquele conteúdo, se aquela solução para o problema, ela serve para eles, para poder fazer as inscrições, as matrículas, as vendas, como você preferir chamar. Uhum. Imagino também que, como um serviço de educação, né, a pessoa o seu potencial cliente, né, seu potencial, comprador, tem que ter uma certa conexão também, né, tanto com a maneira que você oferece aquele serviço, quanto como com a pessoa que está ensinando, né. Então acho que isso também é uma forma de você ter esse sentimento aí quando você começa, igual você falou, com as lives, né, ofertando um conteúdo, gratuito também, né, justamente para você conseguir ver que você está passando está alinhado, né, com o que a pessoa está buscando, ou com uma forma que ela aprende, né, por exemplo. E assim, Mari, não só na parte de cromatografia, mas a gente como aluno de graduação, que já fomos, né, um dia, a gente Sim. sabe que, os cursos eles são mais generalistas, né, para formar o profissional mais completo possível, mas eles são muito superficiais. Então não só na parte de cromatografia, mas existe a necessidade de aprofundamento de cursos mais específicos em diversas áreas, né. Então eu digo assim, hoje a educação, hoje e sempre, né, ela vai ser necessária, né, então a gente percebeu isso, né, desde de quando a gente era aluno, mas a gente só conseguiu entregar uma solução de fato para resolver esse gap depois que a gente adquiriu todo esse conhecimento, profissional, trabalhando em outras empresas e resolvendo problemas de outras pessoas. A gente percebeu que poderia ensinar as outras pessoas a como resolver os problemas delas com cromatografia. Sim. Não, faz muito sentido. Cromatografia é uma técnica muito utilizada, né, e de uma forma também um pouco específica, né, é um nicho, né, é um nicho específico, cromatografia líquida ainda, né, a gente está nichando ainda mais ainda. Teve algum momento, assim, que vocês perceberam que havia um mercado maior do que era Araraquara, por exemplo, que era o começo lá, né, quando os cursos presenciais aconteciam? Ou teve algum momento de incerteza, assim, tipo, realmente vamos investir nisso mesmo? Como que vocês pensaram na época?
Ó, Mari, é legal essa pergunta que a gente não tem dimensão do tamanho da internet até você começar a entrar na internet, né. É verdade. Os cursos presenciais, eles tinham, custo de deslocamento, hospedagem, alimentação, então eles eram turmas pequenas realmente, né, 3, 4, 5 pessoas. Quando a gente inaugurou o nosso primeiro curso, a gente teve mais de 1.000 inscritos. Então, Olha, você sair de 5 para 1.000 é uma coisa absurda, né. surreal, né? E assim, a primeira turma fechada que a gente teve, tiveram 50 alunos. Então mais de 10 vezes a maior turma que Quantidade, né? presencial. Isso, assim, eliminando as barreira geográfica, né, custos de transporte, custo de De alimentação, hospedagem, né? hospedagem. E alguns alunos não eram nem do Brasil, né, então Olha, aí foi aí que a gente falou: "Não, teve a realmente, dimensão, né? é, isso aqui funciona, né, essa conversa na internet funciona, porque ela tem possibilidades, tem algumas limitações também, lógico, né, nem tudo é vantagem na vida, Sim. mas é muito mais vantagem do que desvantagem. Então aí que a gente percebeu que essa essa potência da internet poderia trazer ótimos frutos. Foi com a primeira turma, então, quando vocês conseguiram montar Foi essa com a turma primeira grande, que turma. você teve essa "estamos É, fazendo alguma coisa certa aqui", né? claro que a gente sempre quer um resultado legal, né, mas foi muito mais do que a gente esperava. Muito legal. E como que você estrutura o curso, Rafa? É teórico, prático, tem certificação, como que funciona? Hoje ele não é mais um curso, porque a gente percebeu que a maior dificuldade dos cromatografistas é na hora de aplicar. Então, assim, estudar, tudo bem, todo mundo estuda. Existem vários cursos que entregam, né, o conteúdo, mas a grande necessidade é depois você saber o que você faz com aquele conteúdo todo que você recebeu. Então, hoje a gente tem a parte, do curso em si, né, que são as 30 horas de conteúdo, mais de 30 horas de conteúdo, que é onde a gente ensina o tripé da cromatografia, que é o SET: separação, equipamento e troubleshooting. Separação, você vai aprender toda a teoria para separar os componentes da sua amostra e analisar, equipamento para você entender cada parte do equipamento e o troubleshoot para você resolver os possíveis problemas que você tem, né, seja ele com a amostra, seja ele com o seu equipamento. Depois disso, o aluno ele tem o acompanhamento do Miller por 1 ano, que são dentro das consultorias em grupo. Então cada turma, né, que cada aluno que se inscreve, ele tem um acompanhamento de 1 ano, então ele tem direito a 12 consultorias. Para que servem essas consultorias? Você tem o conhecimento teórico, que você adquiriu do curso, e começa a aplicar, né, ou você se aplica para uma vaga de cromatografista, né, de analista, e aí você começa a aplicar, você está na frente do HPLC. E aí que vem realmente a dúvida. E é Sim. na consultoria em grupo que você traz as dúvidas. Então, por exemplo: "Ah, eu injetei 10 microlitros da minha amostra e aconteceu isso, isso e aquilo. Ah, será que eu tenho que filtrar? Qual é o melhor filtro? Então, eu tenho uma coluna X e uma coluna Y. Qual que eu devo usar? Eu usei essa, aconteceu isso. Eu usei aquela, aconteceu isso." Então, esse tipo de situação você traz para a consultoria em grupo para ser resolvido, né, discutido dentro da turma fechada, e os outros alunos também acabam aprendendo com a sua dúvida. Sim. Então isso já pode antecipar um problema que, aquele aluno vai ter quando ele estiver executando o trabalho dele Naquele também. momento, É, né. É. seja na indústria ou seja na academia, né. Uhum. E aí tem o terceiro degrau, o terceiro, eh, a terceira coluna do curso, Do que é tripé. justamente a comunidade. Porque na comunidade o aluno pode mandar, as dúvidas que ele tiver, seja ela de software, seja ela de, um probleminha que ela tá tendo no equipamento, que não necessariamente precisa esperar a próxima consultoria em grupo. Ele pode mandar ali e os próprios alunos que já passaram pelo curso, eles acabam auxiliando, né, uns alunos auxiliam os outros a resolver esses problemas. O Miller também está lá, claro, né, sempre supervisionando
essa essa Comunidade. comunidade. E o legal é que, assim, você pode filmar a tela do seu cromatograma, pode mandar um print, pode, tirar Mandar uma vídeo, mandar foto, áudio. mandar vídeo, que aí a gente está sempre ajudando os alunos a não ficarem sozinhos mais na frente da HPLC, né. Porque a maior dificuldade é, assim, é você se sentir sozinho e jogar na frente da HPLC. Então é esse Uhum, problema que a gente resolve. Então, a gente entendeu que não é só um curso que vai ajudar o aluno a resolver isso, e sim esse acompanhamento, de não ficar mais sozinho, né, sim. de E sempre vocês caminhar foram junto. E vocês foram percebendo isso conforme os alunos foram, a primeira turma, por exemplo, que vocês foram migrando para esse tripé, né, que você colocou aí, ou mais do que isso, né, para o curso, para a comunidade, para as consultorias em grupo, isso tudo foi evoluindo ou já era assim, do começo vocês já tinham a ideia que isso poderia ser útil, né, no Não, é modelo é de igual tudo trabalho? na vida, Mari, é experiência, né, nada substitui a experiência. Então a gente foi conforme a gente vai abrindo turmas, a gente vai conversando, vai entendendo melhor com quem a gente está falando. E aí, essas soluções vieram dos próprios alunos, né, das próprias demandas que a gente foi entendendo que era necessário e a gente foi criando. O legal do produto digital é isso, ele não é engessado, né, e você Sim, você consegue pode ir mudar, ajustando, né, consegue ir ajustando ele de forma rápida, né, não precisa, rápida. por exemplo, um produto físico precisa alterar uma linha de produção inteira, muitas vezes, para você ter o resultado, né. No produto digital a gente consegue ir modelando, consegue ir ajustando, até ele, casar certinho ali com as necessidades dos alunos. Perfeito. E esse acompanhamento próximo, né, imagino, né, que seja um diferencial justamente porque muitas das dúvidas, né, não estão ali muito discriminadas nos livros, né, ou pelo menos não segue uma sequência, assim, lógica, né, acessível que as pessoas encontram. Então essa proximidade, assim, com pessoas qualificadas, como você explicou na comunidade, eu imagino que seja um super diferencial mesmo. É, a gente recebe bastante depoimento nesse sentido, Mari, até porque, mesmo com a inteligência artificial, se você pergunta o seu problema, hoje para o ChatGPT, para o Gemini, você não consegue obter a resposta, porque ele não tem essa base de conhecimento toda necessária para te entregar essa resposta. Talvez um dia, né, Sim. ele tenha, mas hoje não. Nem os artigos, porque os artigos eles são muito mais, eh sucintos nessa parte analítica, né. Uhum, E aí, muitas vezes a resposta não está ali, ou ela está muito escondida, então, né, mas existem peculiaridades, por exemplo, o artigo está falando de compostos fenólicos. Ah, mas a minha col o meu trabalho é compostos fenólicos em meio ácido. Será que tem alguma diferença ou em meio básico? São exemplos, assim, mais simplistas, mas que muitas vezes fazem a diferença no dia a dia, né, do cromatografista. uhum. Sim, e vocês oferecem, além do curso, da comunidade, né, tem algum outros serviços ou produtos que vocês oferecem também no Cromatografando? Ah, sim, o legal, Mari, é que agora a gente tem, algumas publicações, né, então a gente conseguiu publicar alguns guias, né, com tudo certinho, com ISBN, então Olha que se os chique. alunos quiserem adquirir o livro, fazer referência, colocar na sua tese, colocar no seu IC, na sua monografia, né, na sua dissertação, elas vão Uhum, ter como colocar essa referência, que são os guias de acesso rápido à informação. Então, um guia de troubleshooting, que é para ajudar o analista a resolver, identificar e isolar os problemas mais comuns ali do HPLC. O guia de seleção de uhum, colunas, né, que fala a característica de cada coluna, para que que ela serve, em qual uhum, situação ela deve ser utilizada, em quais situações ela não é boa de ser utilizada. E tem o guia de filtros, né, porque existe um mito, também é um né, problema, né. uma pergunta muito comum que sempre aparece, "E aí, a gente filtra ou não filtra as amostras?", né. Se Sim. filtra, com qual filtro eu trabalho? "Ah, meu solvente é X, meu solvente é Y, será que esse filtro é adequado? Não é? Mas o meu HPLC, o meu EUPLC, esse filtro muda, não muda? O que que eu tenho que fazer com o filtro antes, depois?". Então tem esse guia também para auxiliar os alunos
a selecionar rapidinho ali e já resolver esse problema. Olha, muito legal. Rafa, e hoje você falou, né, que você já tem desde cedo, né, entendeu a importância do marketing, né, de aspectos aí do marketing em si. Como que vocês fazem hoje em dia, ou talvez o principal, meio, né, modo, canal, que vocês fazem, o marketing de um business, assim, tão específico, né, como de cromatografia líquida, onde que vocês encontram alunos ou como que vocês fazem? Hoje, Mari, a gente está no maior canal possível de se encontrar pessoas e alunos, são as redes sociais. Então, tanto no Instagram, por consequência, no Facebook, no TikTok e também no YouTube, né? No YouTube com a parte de conteúdos curtos, com shorts, e conteúdos mais longos, né? Com os nossos vídeos no canal. E assim, o legal, né? Uma das coisas muito legais, né? De estar trabalhando com isso, é que a gente entendeu tão bem essa parte de comunicação com os nossos alunos, que a gente foi visto pela maior feira de analítica do Brasil, que é Analítica Latinoamérica, que nós fomos convidados para ser parceiros de divulgação deles. E assim a gente ganhou um stand dentro da feira. Que era um sonho, Olha, né, a gente sempre participou como surreal, né? visitante, conversando com os fornecedores, né, vendo as novas tecnologias, o que tinha ali, da parte de instrumentação analítica, e de repente você está ali participando com o seu próprio stand, né. É uma Que coisa legal. de Você assim, não fora imagina assim, não, né? nem no melhor sonho a gente pensava que isso ia acontecer. Muito legal, inclusive deixar um agradecimento ao pessoal da feira. Sim. Rafa, e você comentou agora da feira, por exemplo, a receita de vocês, do business, vem dos cursos, dos guias, da comunidade, ou vocês também têm, parcerias com marcas? Como que se dá isso? Não, hoje ele é 100% da parte educacional, né, dos alunos. Então, a formação de turmas, e essa são o valor dessas matrículas que sustentam o O Cromatografando. negócio. E vocês já pensaram em expandir, assim, para outras áreas, outros cursos, alguma coisa? Tem bastante demanda e pedidos, né, para Vontade, imagino que não é, falta, né? mas tá no radar, Mari, tá no radar. Fazer essa expansão, sim. Legal. E como que você vê, assim, o mercado brasileiro para uma educação online, técnica, especializada, assim? Ó, Mari, eu vejo que hoje o mercado ele já amadureceu, então as pessoas elas sabem que os cursos existem e elas sabem o potencial deles, né? O potencial e as limitações dos cursos online. Com o futuro, eu vejo não os cursos, né, isolados, mas sempre com acompanhamento, porque o ser humano ele precisa de outro ser humano, né? Ele precisa desse contato. E Sim, assim, como tudo na vida, por exemplo, você entrando num emprego novo, surgem muitas dúvidas que você precisa de alguém para te ajudar a superar aquilo, né? Alguém que já passou por aquele problema e que consegue te mostrar o melhor caminho. Então eu vejo os cursos, o futuro dos cursos é não só a parte teórica, mas sim um acompanhamento para direcionamento, dessas dúvidas dos alunos. Tá, então, se não tiver essa parte humana ali dentro, eu acho que é muito difícil só o curso por cursos, ele sobreviver. sim. Hoje em dia vocês oferecem, treinamento em company também, além presencial, por exemplo? Hoje o Miller ele tem uma outra empresa que Ah, faz essa entendi. parte de treinamento online, treinamento presencial, e ele ainda presta alguns serviços, assim, né, para algumas empresas, então ele está sempre resolvendo algum problema Ou seja, tá nas sempre no empresas pelo meio Brasil. também, é, Ele está sempre viajando, parte de consultoria, implementação de entendi. método, transferência de método. Então,
o legal é que ele tá sempre com a mão na massa, né. Então, Sim. sempre um probleminha novo que surge, sempre uma curiosidade nova, ele consegue trazer e a gente já transforma isso em conteúdo, já consegue colocar isso como atualização no curso, joga para a comunidade. Então é bem legal que tem essa hands-on, né, essa mão na massa. É, e essa vantagem que você falou também, né, alguma atualização, alguma coisa que muda, sei lá, talvez, de uma norma ou uma exigência ou algo, né, novo e aí que comece a ser usado de repente, os alunos trazem, vocês já conseguem implementar, assim, e oferecer essa solução rápida, né. Sim, isso que é a velocidade digital, né. Sim. Rafa, a gente está entrando no segmento final aqui da nossa conversa, né, sei que tá muito bom esse papo, né, mas, eu gosto de terminar, assim, com uma parte que eu chamo de insights práticos, né, que é, assim, para alguém que, sei lá, está ouvindo, vendo a gente aqui e tem interesse, né, ou gostou da sua história e tem, né, vontade também de seguir algo parecido, ou que talvez pode adaptar isso, né, para o seu próprio business, para sua própria carreira, né. Eu vou começar, assim, no seu aspecto perito, né, o Rafa perito. Se alguém estiver interessado, né, nessa área de criminal, de perícia criminal, de química forense, se você pudesse deixar assim, siga esses 3 passos aqui para você começar ou para ingressar nessa área, o que que você deixaria aí? Vamos lá, bate pronto, assim, né, mano. Bate pronto. Primeira coisa, a pessoa identificar onde que ela quer trabalhar, se ela tem limitação geográfica ou não, porque ela já vai Legal. filtrar quais estados ela pode atuar. O segundo passo é pegar os editais anteriores dessas desses estados, né, identificar quais foram as disciplinas ou quais foram os conteúdos, desses editais. E o terceiro passo é tentar prestar outras provas das bancas que aplicam a prova para o concurso de perito desse estado que foi selecionado. Então, sempre tentar estar com a mão na massa ali, tentar se expor, né, a essas provas, ao gabarito, aquele ambiente, né, todo cheio de regra, de norma, desligar o celular, colocar na frente, pode comer, não pode comer, pode tomar água, não pode, para no dia que ele tiver na prova de perito mesmo, do vamos ver, ele tá completamente pronto para aquilo, né, não ter nenhuma surpresa, ele tá mais emocionalmente estabilizado e conseguir fazer a Sim. prova da forma mais tranquila possível. Sim, com certeza. Eu vou acrescentar outro também, escute ou veja esse podcast, né, que você já vai saber muitas coisas da parte Sim, com prática quando certeza. você virar um perito mesmo, né. Rafa, bom, tem algum erro, assim, comum que você vê pessoas que estão se preparando, né, para esse concurso cometerem ou que você às vezes acha que é uma coisa que as pessoas deviam prestar mais atenção, mas as pessoas não se atentam muito, tem algo assim? Ah, Mari, eu acho que eu vou falar pela experiência que eu tive na turma toda, né, Uhum, que eu acompanhei do meu concurso. Se a prova exigir se o concurso exigir prova física, deixar para se preparar na última hora. Então ficar só pensando na prova teórica e esquecer da prova física. Porque o nosso corpo ele demora um tempo para responder, né, aos estímulos que a gente dá. Então, por exemplo, uma prova de corrida, uma prova de barra fixa, uma prova de salto, não é tão fácil assim desenvolver essa habilidade do dia num para tempo noite. muito curto, né. Então, colocar junto com a preparação teórica, a preparação prática, ou assim que possível, a preparação prática. Muito bom. Rafa, e se alguém gosta, assim, de pesquisa, né, de alguém que está, sei lá, no mestrado, doutorado, gosta de pesquisa, mas gostaria de depois de migrar, talvez para uma carreira no serviço público, você acha que tem espaço para pesquisa e inovação dentro da carreira pública? Olha, Maria, eu acho que pesquisa tá, assim, quase que 100% dentro das universidades, tá, mas existe espaço sempre para parcerias. Então, se a pessoa quer realmente fazer apenas pesquisa, eu acho legal ela se preparar para a vida acadêmica ou para as empresas de pesquisa. Por exemplo, Embrapa, eh, Institutos, né? Uhum. institutos que têm essa vocação. Ou então, ela procurar sempre ter essa rede de contatos com pesquisadores para poder desenvolver
né, essas pesquisas com o que ela está aplicando. Sim, legal. E já na parte, né, empreendedora, na parte do Rafael empreendedor, é muito comum, né, as pessoas que, de novo, vêm de mestrado, doutorado, ter uma certa expertise, né, técnica em algum assunto assim, e que às vezes quer transformar isso, sei lá, em um produto em si, ou quer oferecer um serviço, né, nessa área. O que que você acha, assim, por onde começar? Bom, Mário, primeiro tentar identificar um problema que ela consegue resolver. Aí depois ela precisa mostrar para o mundo que ela sabe resolver aquele problema. Então, eu acho que, hoje não tem mais como a gente não estar nas redes sociais, tá. Aí é claro, a pessoa tem que escolher qual rede social é mais, condizente com aquilo que ela quer mostrar, mas essa parte da comunicação da sua marca pessoal é extremamente importante, porque não adianta a pessoa ser muito boa naquilo, se ela não mostra para o mundo que ela é boa naquilo. Conheço pessoas que elas escolhem um médico que vai cuidar da saúde dela pelo Instagram. Então, antes de Sim. de Hoje é marcar muito a comum, né, consulta, eu acho. ela olha se aquele médico tem um Instagram ou não. Ela quer saber quais são os comentários que aquele médico recebe nas publicações dele. Então, se uma coisa que é o nosso bem mais precioso, que é a saúde, é resolvida ou é escolhida pelas redes sociais, por que não as outras coisas? Né, então esse posicionamento acredito que seja fundamental. O segundo passo, Mari, é buscar treinar a comunicação, mas não é a comunicação, oratória, etcétera. É a comunicação com quem você quer falar. Então entender, primeiro, você, né, como você, gosta de se posicionar, quem é você? Você é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, é mais divertida, não é mais séria? E tentar casar isso, né, ou alinhar isso com quem você quer falar. Então entender realmente quem é seu público, quem é seu avatar, sua persona, né, depende de como você for chamar, e colocar isso de uma maneira alinhada, para conseguir se posicionar e conseguir conversar, né. E assim, entender que as pessoas estão numa rede social, não para aprender ou para receber dicas, elas estão ali para se divertir. Então como que o seu conteúdo pode entreter as pessoas e ao mesmo tempo mostrar que você existe, mostrar que você consegue Perfeito. resolver aquele problema. Então Como acho que que se você pode você participar daquela conversa ali exato. também, né. Exato. Tem alguma situação do dia a dia que eu consigo me colocar para trazer essa identificação para o meu público? Então isso é muito importante, porque a identificação dentro da rede social acaba gerando não só engajamento, mas compartilhamento, né, comentários, e assim, e torna aquela pessoa mais memorável para quem está vendo. Com certeza. Cria o awareness, né, É. do seu de você em si também, se o seu serviço, o seu produto está ligado a você, né, consequentemente aquilo ali se transfere também, né. E o terceiro passo é colocar isso em forma de produto. Então pensar como que você vai entregar isso, para quem você vai entregar, em quanto tempo, qual o formato, qual é o valor, né, que percebido, se tem alguém já entregando essa mesma, solução que você entrega, por qual valor, porque não adianta também eu criar um produto, achar que ele vale, eh 2x, 5x, sendo que o mercado ele aceita pagar X, 0,25x, né. Então é importante a gente se situar também, o empreendedor, né, o pesquisador empreendedor se situar, economicamente onde que o produto dele está, né. Apesar que, se uma marca é bem trabalhada, se você consegue provar que o seu produto resolve um problema, eh que é uma dor do seu avatar, e se a pessoa consegue transmitir esse valor, não é o preço que vai impedir da Que daquele vai ser o produto ser decisivo, adquirido, né. né, da Vide o iPhone e suas tecnologias, né. sim. É, acredito que não importe se o iPhone custa $1.000, a pessoa compra, se o iPhone agora vai custar 2.000, a pessoa compra, né. Então é achar exatamente isso que você falou, né, alguém que está disposto a pagar por aquilo e ter a capacidade de transmitir
que aquilo vale aquilo, né, que É, você tá eu acho que criar a sua marca pessoal é fundamental, Mari, de tudo aquilo que a gente tá falando, além, né, lógico, de tudo que a gente já tem que fazer, é sim, necessário também aprender a criar sua marca pessoal. Isso eu acho que sim. daqui para frente, com a evolução das IAs e etcétera, quanto mais a gente for personalizado, quanto mais a gente for humano, mais fácil se conectar com outros humanos, mais fácil se conectar com outras pessoas e fazendo essas conexões a gente acaba, desenvolvendo todo o processo dali para frente, né, que seria, captação, conversão, venda, né, recorrência, etcétera. Uhum. Com certeza. Isso era uma coisa que eu ia perguntar também, assim, você acha que mesmo se a pessoa, sei lá, no início não tem ideia ainda de o que oferecer, né, no caso de vocês, você já tinha um produto, né, que já era só distribuído de uma forma diferente, né, e depois vocês foram transformando isso também em uma comunidade, em outras coisas, eh, mas a pessoa que está no início ali, que não tem muito ainda, que eu acho que é uma dor também muito comum de quem está no início: "Ah, eu não sei o que vender, né, ou eu não tenho nada para acrescentar para ninguém". Você acha que tentar trabalhar essa questão da marca pessoal, né, de se posicionar nos assuntos ali que ela tem expertise, você acha que pode ser um bom primeiro passo também? Eu acho que é um excelente primeiro passo, porque ela vai começar a atrair pessoas que estão interessadas por aquele assunto, e a partir daí ela pode gerar conversas com essas pessoas que vão trazer insights de produto, com certeza vão trazer, né, do que se ela só imaginar, ou, né, como é o exemplo aqui, não nem imaginar qual produto ela tem para oferecer, com as conversas, com o posicionamento dela, com as pessoas chegando e ela entendendo, conversando e entendendo um pouco mais as dores e as necessidades, com certeza ela vai ter um insight ali de um produto ou pelo menos um projeto piloto para ela lançar, para ela validar aquela ideia. Isso com certeza vai sair, Mari. Perfeito, nossa. Uma aula aqui, Rafa, muito bom. Bom, Imagina. como que as pessoas então podem acompanhar seu trabalho? Eu sei que vocês têm o Cromatografando, né, a gente pode deixar as redes sociais aí. Qual que é o canal aí que você quer direcionar as pessoas? Não sei se é um e-mail ou um LinkedIn. Hoje, para falar com o Cromatografando, é o @cromatografando no Instagram, no TikTok, no YouTube e no LinkedIn. E eu fico mais quietinho, né, eu não apareço tanto Você é dos como o bastidores, Miller. né. Se alguém quiser falar comigo hoje, tem o meu Instagram pessoal, @Rafael Ratanaka, pode mandar direct lá, a gente conversa. E pode mandar direct também no qualquer rede social do Cromatografando que a gente vai se conectar de algum jeito. Acesso também. É, vou deixar o arroba aqui, todas as redes sociais suas e do Cromatografando também, se alguém às vezes tiver interesse, né, em saber mais sobre o Cromatografando, sobre os produtos, sobre a comunidade, né, que você falou, também muito bem, que é tão importante, assim, se alguém é da área de cromatografia líquida, o produto de vocês, né, a comunidade de vocês é super recomendada, então vou deixar aqui tudo descrito também. Rafa, eu queria muito te agradecer por ter compartilhado, né, a sua experiência conosco hoje. Eu acho que, assim, você mostrou algo muito importante, eu acho que para quem está ouvindo, ouvindo a gente aqui, que é possível a gente usar a nossa formação científica aí de tantas maneiras, né, que às vezes a gente nem imagina e isso é tão útil assim, né? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar o propósito, né, ou de transformar conhecimento em algo prático, e eu acho que você faz isso muito bem nas suas carreiras aí, então queria te agradecer bastante mesmo por você ter aceitado esse convite. Imagina, Mari, eu que agradeço o convite, né, assim, somos amigos de longa data e Sim, é muito, muito, muito bom e eu me sinto muito honrado em poder participar, do seu podcast e desse seu projeto. Muito obrigado por me deixar contar um pouquinho da história aqui. Espero que ajude várias pessoas e a gente tá aí para conversar, para se conectar e tentar, elevar essas ideias dos cientistas aí para frente.
Sim, com certeza. Foi muito bom, Rafa, tem muito a acrescentar. Bom, quem sabe a gente não traz depois também o Miller, né? Eu sei que a gente conversou na nossa conversa para gravação, se ele ouvir esse episódio aí, já fica o convite. E você comentou da sua esposa também, né, Denise? Com certeza vai ouvir esse podcast, né? É, Denise também é química, né? Então quem sabe ela não vem contar a história dela, que também a gente, acho que vendo pela história, assim, de pessoas que já passaram por aquele caminho que a gente passou, com certeza inspira e ajuda muito. Então fica o convite aí já para os dois e mais uma vez, Rafa, muito obrigada aí, muito sucesso. muito obrigado, Mário, muito obrigado, e muito sucesso pra gente e pra você nesse projeto, que é muito, muito, muito enriquecedor pra todo mundo que tá no lab e quer ir pro business. Sim. Se você gostou desse episódio e se interessa por diferentes formas de usar a sua formação acadêmica para empreender, eu recomendo também esse episódio que eu gravei aqui com a doutora Paula Menezes. Nele, a gente conversa muito sobre como ela criou um negócio na área de escrita científica, ajudando acadêmicos e pesquisadores a comunicar melhor seus trabalhos científicos e também a usar as ferramentas de inteligência artificial de forma ética.